Olá, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar sobre um importante tema. Qual teste estatístico escolher, fazendo uma escolha correta para medir o efeito de uma variável avaliada? Bom, seria interessante que vocês também vocês assistam outros vídeos que já postamos anteriormente. Aí, um vídeo sobre o cálculo do tamanho da amostra, um vídeo sobre variáveis e um vídeo sobre teste de normalidade. Todos, assim, muito relevantes e ligados ao vídeo de hoje. Então, vamos lá. Primeira questão que precisa ser observada, literalmente, a primeira questão, é a pergunta da pesquisa, né? Se vocês estão fazendo um estudo, quando forem fazer a pergunta da pesquisa, saber que isso tem um desdobramento importante, inclusive na escolha do teste estatístico. Se vocês estão lendo um estudo, preste atenção na pergunta ou mesmo no objetivo, lá começa com o verbo infinitivo, geralmente no final da introdução, para entender se o teste estatístico usado está adequado à pergunta da pesquisa. Então, muito bem, a pergunta da pesquisa ela pode ser interpretada inicialmente, dividida em dois grandes grupos, né? Esteja pedindo uma explicação, né? Por que, o que, quem, onde, como. Por exemplo, por que salivamos menos enquanto dormimos à noite? Ou por que a aspirina diminui o agregado plaquetário? Então, está pedindo uma explicação, e a explicação vai se basear na literatura, textualmente. Não precisa de teste estatístico para isso. E se for, se a pergunta estiver pedindo um número, né, que vá ter a medição, né, a medição de algo qualitativo ou a medição de algo quantitativo, né, vai ali ter uma hipótese. Essa hipótese pode estar explícita no texto, ou, de certa forma, também está embutida dentro do cálculo do tamanho da amostra, caso ele tenha sido feito. Bom, então, esse número ele pode medir uma variável qualitativa, por exemplo, quantos morreram, quantos sobreviveram, quantos foram poucos, quantos foram moderados, quantos foram muitos. Então, isso tudo traz uma qualidade, mais um número junto com a qualidade. Uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa, que por natureza já é numérica mesmo, né? Então, pode ser a medição de um comprimento, de um ângulo, da quantidade de elementos encontrados, por exemplo. Então, bem, a variável qualitativa, ela pode estar dentro de um estudo ecológico que usa a população, né, que é trabalhada com a população inteira, né, como base de dados, ou estudo individual, que usa uma amostra, que seria uma fração da população, uma amostra que tenta ser representativa daquela população. E aí se precisa de um teste estatístico para isso. Vamos lá. Mas o estudo ecológico, ele não precisa de um teste estatístico, usa a estatística descritiva, que usa a média, o desvio padrão, a mediana, quartis, geralmente 25% e 75%, dentro do intervalo, já que a mediana é o centro, 50%. Né? Mas o estudo individual que usa a amostra, esse precisa executar um teste de hipótese, que é o nosso teste estatístico, né? Para saber se aquela amostra, com aqueles resultados, pode ser um resultado que represente a população. Né? Então, a gente tem aí um trabalho probabilístico. A variável quantitativa, da mesma forma, pode estar presente num estudo ecológico, que usa a população, ou no estudo individual, que usa a amostra. Da mesma forma, o ecológico usa a estatística descritiva e o estudo individual vai executar um teste de hipótese, que é um dos nossos testes estatísticos. Bom, se o teste for feito para comparar, né, grupos, essa comparação a gente primeiro tem que entender. É uma variável quantitativa? Sim, ok. Foi feito o teste de normalidade e a distribuição dos dados está normal? Ok. Então, se forem dois grupos, vai ser usado o teste T de Student. Se forem três grupos ou mais, teste de ANOVA, análise de variância. O teste T de Student ele pode ser subdividido em teste T de Student pareado, quando os grupos são dependentes entre si, por exemplo, o antes e o depois,
A mesma amostra que vai ser feita avaliada antes, vai ser avaliada depois, por exemplo, da intervenção do tratamento. Então, um depende do outro, obviamente. Ou se as variáveis são independentes. E aí, claro, as pessoas, os grupos são distintos e um não depende do outro. Então, vão ser feitos 2 grupos independentes. Então, vai ser um teste para cada situação. A ANOVA também pode ser dividida em dois tipos. Two-way ANOVA, medidas repetidas, onde 3 ou mais grupos são avaliados, por exemplo, em momentos diferentes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou vários grupos, 3 ou mais grupos, avaliados em um só momento, quando se faz o one-way ANOVA. Bom, se a variável for qualitativa ou quantitativa com distribuição não normal, aí precisa fazer o uso de testes não paramétricos. Esses testes não paramétricos vão ter um correspondente lá nos testes paramétricos, são todos esses que eu coloquei aí, o teste T de Student e o teste de ANOVA, para essa situação de comparação, obviamente. Então, bom, se for 2 grupos pareados e a distribuição não seja normal ou uma variável qualitativa, aí vai usar o teste de Wilcoxon. Se forem 2 grupos com 2 grupos independentes, né, com distribuição não normal ou qualitativa, né, já falei, vai ser usado o teste Wood-Whitney. Se a gente tem 3 grupos ou mais, né, com avaliação de períodos diferentes, né, e a distribuição não for normal ou a variável seja qualitativa, mais uma vez, Friedman. E se for correspondente a ONU e ANOVA, Kruskal-Wallis. Agora, se a variável for dicotômica, né, sim ou não, presente ausente, 0 ou 1, aí a gente não vai precisar fazer teste de normalidade, obviamente, vai direto para esses testes não paramétricos, mas de variáveis dicotômicas. Aí o McNamara, se forem 2 grupos pareados. O Q-quadrado ou exato de Fisher, se forem 2 grupos independentes. Lembrando que o Q-quadrado exige uma amostra superior a 30, o exato de Fisher, 30 ou menos. O Friedman, a variável dicotômica, para 3 grupos ou mais, né, onde se avalie tempos diferentes, né, o Krokan Q. E se forem 3 ou mais grupos avaliados em um só momento, Q-quadrado ou Fisher. A diferença aqui do Q-quadrado Fisher para 3 grupos ou mais e o Q-quadrado Fisher para 2 grupos é que no Q-quadrado de 2 grupos vai ser feita uma tabela 2 por 2. Se forem feitas aí com 3 grupos ou mais, vão ser 3 por 2, 4 por 2, a tabela vai aumentando um pouquinho o número de colunas, mas o número de linhas sempre 2, porque apenas 2 resultados possíveis, já que é dicotômico. Bom, as correlações, que são, na verdade, associações entre 2 variáveis dependentes, né? A gente vai ter uma situação quando a variável for quantitativa com distribuição normal, vai usar a correlação de Pearson. Se a distribuição não for normal ou a variável seja qualitativa, usará a correlação de Spearman. E se for uma variável dicotômica, bom, mais uma vez, o Q-quadrado ou exato de Fisher. Bom, se a correlação de desfecho, né, a partir de uma variável independente, aí você vai ter que identificar o que é variável independente, é aquela variável de grupamento, e a variável dependente é aquela que vai proporcionar o resultado. Então, a gente tem, se for uma variável quantitativa, a regressão linear simples, se a gente tiver apenas uma variável independente, que é uma variável de grupamento, né? Tipo sexo, masculino e feminino, é uma variável. E se forem 2 ou mais variáveis independentes, tipo sexo e diabetes, sexo masculino e feminino, diabetes, tipo 1, tipo 2, ou ter ou não ter diabetes, aí a gente vai ter uma regressão linear múltipla. Bom, se as variáveis forem qualitativas ou a distribuição não for normal, aí vamos ter um correspondente. Uma só variável independente, regressão não paramétrica. 2 ou mais variáveis independentes, regressão em postos. E se a variável for dicotômica, bom, para uma variável independente, regressão logística simples,
E para duas ou mais variáveis independentes, regressão logística múltipla. Bom, análise de sobrevivência, né, vai usar log rank quando se usa comparações entre dois grupos independentes. O Kaplan-Meier, apenas estatística descritiva, e a regressão de Cox, que é mais amplamente usado, comparação entre dois grupos pareados ou três grupos ou mais, correlação entre ou associação entre variáveis, né, que seria a correlação, desfecho a partir de variáveis independentes, então, regressão de Cox para todas essas situações. O teste de diagnóstico, normalmente, ele é feito comparando um teste já consagrado, padrão ouro, com outro teste que se quer saber se ele é bom também, ou melhor, ou tão bom quanto. Bom, aí a gente vai ter duas situações. Se é um teste com uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa, né? A variável quantitativa exige a curva ROC, né? Que vai avaliar a sensibilidade e especificidade desse teste que está sendo avaliado, testado, né? Teste está sendo testado. E uma tabela 2x2, que quadrado ou Fischer, exato de Fischer, quando for uma variável qualitativa, né? Aí a gente vai ter 2x2, ou seja, um teste padrão ouro comparado com o que está sendo avaliado no momento, buscando o resultado de acurácia, sensibilidade e especificidade daquele teste que está sendo testado. Análise de concordância é quando você está buscando saber duas opiniões sobre uma determinada situação de duas pessoas, por exemplo. Então, avaliando se aquelas duas pessoas, três pessoas, enfim, estão concordando com a opinião entre eles. Então, a gente vai ter o teste de capa, de Cohen, que vai usar variáveis nominais. Por exemplo, um estudo de revisão sistemática, onde dois pesquisadores avaliam se um determinado estudo, para entrar ou não na revisão sistemática, é adequado ou não, se deve ou não incluir. Então, a opinião sobre um estudo, ela pode ser concordante, os dois entendem que o estudo deve entrar, ou podem ser discordantes, os dois não entrar. Ou pode ser concordante, os dois entendendo que o estudo não deve entrar, né? Concordantes em não entrar, concordantes em entrar ou discordantes. Então, é uma variável nominal, estudo, ok? Por exemplo, o teste de capa ponderado vai avaliar variáveis ordinais. Por exemplo, duas pessoas avaliando a intensidade de dor de uma pessoa. Um vai dizer que a dor é maior, que é grau 10, o outro vai dizer que a dor é menor, grau 8. Então, você está botando ordem. Um dói mais, o outro sente dor menos. Então, eles concordam que a dor é maior ou menor. Então, você está botando ali uma ordem de pior, melhor, maior, menor. Então, é uma opinião sobre algo que vai pôr um ordenamento. Então, é o teste de capa ponderado, né? Ambos vão usar uma tabela 2x2, que quadrado ou Fischer. Exato de Fischer. Pós-testes. Os pós-testes, eles são muito usados, principalmente muito usados para quando se vai usar um teste estatístico com 3 ou mais grupos. Mas o fundamental do pós-testes é descobrir qual obteve o melhor resultado, o resultado mais favorável. Então, assim, você vai ter resultados, por exemplo, 3 grupos, e os 3 grupos obtiveram resultados significantes naquele teste que usam 3 grupos. Muito bem, os 3 são significantes, mas quem é melhor do que quem? Então, o pós-teste ele vai vai comparar 2 a 2 e vai mostrar quem é o melhor, qual é o melhor resultado, né? Vai deixar mais claro isso. Mas ele pode deixar o resultado claro, assim, existe um claro melhor resultado, porque foi significante que o grupo 1, por exemplo, foi melhor do que o grupo 2 e o grupo 3. Mas ele também pode deixar um resultado indeterminado, né? O resultado pode ser indeterminado e pode ser significantemente indeterminado, podemos dizer assim, onde você não deixa claro qual é realmente o melhor grupo. Então, mas o pós-teste visa isso, determinar qual é o melhor grupo quando se faz ali uma comparação entre vários grupos. Então, a gente tem a correlação de Bonferroni, tem as diferenças significativas honestas de Tukey, o teste de Tukey,
né? Duncan, né? Da diferença menos significativa, LSD, né? E Dunet, não falando. Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído com essas informações. A gente está aqui falando principalmente na questão da escolha e não focando aqui em como realizá-los, né? Que seria uma outra etapa e cada um vai ter a sua especificidade. Mas só de saber qual teste já ajuda bastante, porque muitos programas estatísticos já vai ser assim um diferencial diante de tantos testes que tem lá, né? Saber qual que você deve escolher para rodar a sua estatística. Então, espero que vocês tenham gostado, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado.